Há uma oração chamada Oração do Guerreiro de Caatinga, que nos diz o seguinte: Senhor, vós que fostes sábio ao criar os rios e os mares, pareceis ter esquecido o nosso sertão. Vós que destes aos homens a terra para dela tudo tirar, não nos destes a mesma sorte. Porém hoje, ó Deus, vejo o quão generoso fostes a nós, guerreiros de Caatinga. Destes-nos a resistência ao sol, a sapiência para da natureza tudo aproveitar, a força de vontade para continuar a lutar e ante o inimigo jamais recuar. Obrigado, Senhor Deus, porque criastes um ambiente onde um ser humano comum não possa sobreviver, pois só os perseverantes e os fortes de espírito aqui conseguem lutar. Brasil, Caatinga. A Caatinga é um bioma próprio do Brasil e ele é destacado pela privação por muito tempo de água. A sua fauna é adaptada a essa condição, bem como as questões do clima. Por vezes o dia e a tarde é muito quente, à noite costuma ser bem frio. E diante dessa situação, o guerreiro de Caatinga, seja das Forças Armadas, seja aqueles que operam no sertão pelo BEP, aqui na Polícia Militar, eles precisam estar adaptados a toda essa dificuldade do ambiente. E o que isso tem a ver com essa passagem, irmãos? Aqui, o salmista está como que passando, o estado de sua própria alma é como que esse bioma. E ele, como bom soldado de Cristo, está passando por inúmeras dificuldades. Nesse sentido, o tema de nosso sermão consiste em perseverando na noite escura da alma. Fazendo um comparativo com outras estrofes do Salmo 119, sem dúvida essa é a mais difícil. Os termos que o salmista apresenta para descrever a sua dor, a sua luta, o seu sofrimento, a sua privação, são singulares. Há uma outra estrofe, por exemplo, a estrofe que vai do verso 25 ao 32 do Salmo 119 vai descrever também um pouco da luta, um pouco da dificuldade, do abatimento do salmista. Mas de uma forma singular, aqui vemos de uma maneira mais aguda a luta, a privação, o desfalecimento. Isso, de antemão, nos ensina. Por vezes a nossa teologia, especialmente no tocante à oração, ela não é tão sincera. Por vezes somos muito triunfantes em oração, tudo vai bem, nada nos abala, nada nos falta, mas simplesmente não é verdadeiro. E estamos como que a ser hipócritas diante daquele que a tudo perscruta. A nossa oração, a nossa devoção falha. E aqui somos ensinados a lamentar, mas lamentar de uma forma santa, a apresentar as nossas debilidades, o desfalecimento de nossa alma, mas de uma maneira que agrade ao Senhor. João Calvino, ele vai relatar, ele vai descrever que o livro dos Salmos é como a anatomia de todas as partes da alma, não somente das partes alegres, exultantes, gratas, mas também da dor, da queixa, da agonia. E nesse sentido, essa sessão, ela
é marcada por essa particularidade. Uma reflexão teológica: por que isso? Por que tanto sofrimento? O nosso Deus não é bom e misericordioso? Por que Ele deixaria? Vejamos, irmãos, como Ele vai descrever a sua situação interior. Desfalece minha alma aguardando a tua salvação, esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Já me assemelha a um odre na fumaça. Tudo isso revela o abatimento. E há um aspecto que é comum. Se retornarmos ao princípio, à queda de nossos primeiros pais, vamos ver que há um aspecto que o sofrimento ele é comum a justos e injustos. Após a queda, a sentença de Deus, em vista da transgressão de nossos primeiros pais, Ele vai declarar que a mulher vai conceber em dores, em sofrimentos ela dará à luz filhos. Vai dizer ao homem que, em vista do pecado, maldita é a terra por sua causa, em meio de dores ele vai colher o fruto do seu trabalho. A terra vai produzir cardos e abrolhos, produzirá espinhos. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, nesse sentido, irmãos, o sofrimento não acomete só cristãos ou não cristãos. É comum. Ambos sofrem. Mas de uma forma especial na providência de Deus, os seus servos padecem. Mas por quê? Qual é o fruto que é vislumbrado diante disso? Nesse sentido, eu peço que os irmãos abram o texto sagrado, lá em Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4. Assim, pois, nos diz o irmão do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O outro texto, Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5. Assim nos diz o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente pela fé acesso a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vemos, portanto, a perseverança associada a todo esse aspecto, a tribulação. Se tudo vai bem, não faz sentido falar em perseverança. Mas quando há dificuldades, a perseverança é forjada. A potencialidade da graça que há em nós toma forma através das provações. O fogo mais forte vai forjar o aço bom. Então, nós, mediante a fornalha, na providência de Deus, somos forjados pelas dificuldades, pelas privações.
Por vezes o sentimento imediato não é de alegria, não é de tranquilidade. O próprio salmista ele não vai dizer que, Senhor, tudo vai bem. Não. Desfalece-me a alma. De semelhante modo, devemos orar assim. Desfalece-me a alma. Mas tenhamos em mente o fruto de tudo isso, a perseverança. O apóstolo Paulo, ainda lá na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer, do verso 11 ao 13, fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos, se o negamos, ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Somos encorajados. Isso, de uma forma específica, irmãos, é um processo de amadurecimento na caminhada da fé. E a nossa geração, tão acostumada a prazeres rápidos, a benefícios imediatos, entra em choque. Quem disse que Deus vai se curvar ao imediatismo de nossa espiritualidade? De modo algum. Então, por vezes, a salvação, e entenda aqui no verso 81, a salvação, não só um aspecto pontual, isso também está contido, um livramento, a respeito do que trataremos no decorrer da exposição, mas entenda que ele trata de um aspecto pontual, a providência de Deus, o cuidado de Deus para aquele momento, mas isso se estende. Entenda também a salvação como a unidade de um todo que é operado desde o princípio até o fim. Então, em vez do salmista simplesmente, na primeira tribulação, se apartar da fé, de modo nenhum. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. É por isso que ele desfalece. É nesse sentido que a sua alma caminha. Ele não vai dizer, é inútil servir a Deus. Não. Estou cansado, Senhor, estou abatido, estou desfalecido. Mas há um princípio de graça que é interessante, que do verso 81 ao 83, teremos aqui o desfalecimento, a angústia da alma e a esperança na palavra. E parece algo curioso, porque aquilo que naturalmente não seguiria é o que acontece. Em vez de ele simplesmente abandonar a fé, ele vai ter uma expressão de esperança. Em vez de simplesmente ele murmurar pecaminosamente, ele está na expectativa. E isso demonstra, irmãos, a sobrenaturalidade da fé, da graça de Deus, em que no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da angústia, em vez de recuarmos, prosseguimos perseverantes em vista da salvação, em vista da promessa de Deus. Então é importante termos em mente esse contraste, essa antítese que vai haver. Desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Então a alma do salmista está desfalecida, mas a operação da graça de Deus nele faz com que ele persevere mais um pouco. Não é um desfalecimento que simplesmente exauriu todas as suas forças, mas é um desfalecer perseverante. Porém espero na tua palavra. Aquela tribulação que opera em mim perseverança, experiência e esperança, não traz confusão, porque o Espírito Santo que nos foi outorgado é aquele que vai dar a nós essa firmeza, esse amor a Deus incondicionado. Veja como a dificuldade é proveitosa para nós, irmãos.
Então ele espera. Então a sua esperança está firme, está inabalável a despeito do seu desfalecimento. No verso 82 ele vai dizer: esmorecem os meus olhos. Se no verso 81 ele vai descrever o estado de sua alma, aqui a gente vê a descrição do seu corpo. Os seus olhos esmorecem de tanto esperar pela promessa divina. Aqui fica demonstrado que o objeto de sua esperança está na promessa de Deus. Os olhos esmorecidos, cansados, desfalecidos, olham para os céus, como que os olhos esmorecidos fossem uma própria oração não verbal, suplicando a Deus que resolva, que entre com providência, que diminua aquela tribulação. Veja o tamanho sofrimento, a tamanha angústia, que isso se torna notável pela expressão de sua face. Parafraseando Spurgeon, ele vai dizer que os olhos esmorecidos, que suplica de forma não verbal a graça, o benefício do seu Senhor, por vezes é uma oração eficaz, de tal modo que a oração em palavras não seriam suficientes para expressar a dor, mas também a confiança nesse bom Senhor, que nos concede sim o dia do sofrimento, o dia do abatimento da alma, o dia da noite escura da alma, mas não nos deixa sem esperança, mas nos move ao trono de sua graça, para que ainda assim supliquemos o seu favor, para que ainda assim tenhamos aquela expectativa: quando me haverás de consolar? Estou aqui esperando, Senhor. Não depende de mim sair desse estado da alma, depende somente do Senhor. Eu aguardo em tua promessa, estou sofrendo, estou esmorecido, mas aguardo o Senhor no meu abatimento. Verso 83, a imagem que ele traz, talvez para nós ocidentais, não seja tão comum. Ele vai descrever a si mesmo como um odre na fumaça, como está escrito: já me assemelho a um odre na fumaça. Temos um pouco de conhecimento do que seria um odre pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vai dizer: não se põe vinho novo em odres velhos, mas se põe vinho novo em odres novos, para que se conserve. De uma forma geral, irmãos, o odre é como se fosse um recipiente, seja para coisas líquidas ou secas. O povo oriental costumava colocar esse odre em uma parte superior de sua tenda, e por vezes chegava a noite, tinha que esquentar o ambiente, então fazia uma fogueira e inevitavelmente a fuligem ia manchando, ia ressecando, ia enrugando esse recipiente. Então, quando ele diz: já me assemelha a um odre na fumaça, ele está revelando justamente o estado de sua alma. Estou enrugado, ressequido, me sinto sem ânimo, Senhor. Aquele vigor espiritual que tinha outrora parece que sumiu. Isso nos faz lembrar o próprio Jó, temente a Deus, mas que passou por uma série de provações, e ele mesmo exclama: quem dera eu fosse como fora outrora, em que a amizade de Deus pairava sobre a minha tenda. Ele se sentia abatido, com os ânimos fracos, desgastado, consumido por aquela provação. Já me assemelho a um odre na fumaça.
Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Perceba que aqui está sendo colocada a obediência do salmista, mas, sobretudo, a causa disso, a graça de Deus que o move à perseverança mesmo nesse estado abatido. Ele está a rogar: Senhor, Tu que me tens concedido a graça de perseverar, de esperar na Tua palavra, de aguardar a Tua consolação no tempo oportuno. Ah, Senhor, apressa-te em socorrer-me, estou abatido, estou ressecado, estou enrugado. Vivifica-me, alenta-me em minha angústia. Eu não me esqueço de Tua palavra. E sabe o que é curioso, irmãos? Às vezes o dia do sofrimento ele é oportuno para nos lembrarmos o que é prioritário em nossa caminhada. Quando tudo vai bem, então a gente diz: tenho vida regalada, está tudo ótimo, e a gente se esquece daquele compromisso, daquela diligência. A nossa condição, por vezes, demanda de que estejamos em muitas tribulações, em muitas dificuldades, em alguns períodos maior, em outros períodos menor. Mas é necessário, para que não percamos de vista o que realmente é importante. João Calvino vai tratar um pouco disso. Por vezes o Senhor, em sua providência, vai nos conceder dificuldades, seja na família, seja no trabalho, seja na relação no Estado, na igreja, para que sejamos vigilantes, atentos, para que sejamos diligentes em nossa piedade, para que os prazeres desse mundo não tomem conta do nosso coração e saibamos que a nossa glória, a nossa herança vem dos céus. Então, uma coisa que aparentemente é contraditória, na verdade, o molde através do qual Deus vai nos forjar, para que não esqueçamos dos seus decretos. Como já diria o profeta Jeremias em Lamentações: quero trazer à memória o que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Então, sim, Ele não esquece por esse princípio de graça, e Deus usa esse sofrimento para mostrar que a sua graça é melhor do que a vida, que a fonte eterna nos traz alento, mesmo no dia mau, mesmo que por vezes não sintamos. A nossa geração ela é muito marcada por esse aspecto sensorial, mas Cristo nos chama a uma fé, a uma esperança, a uma paciência que transcende ao mero sentimento. Obviamente é ótimo quando as nossas afeições estão afloradas, mas às vezes, nem sempre, isso vai estar tão evidente. Mas nem por isso a graça de Deus deixa de operar em nós. Então vimos até então, irmãos, estamos meditando sobre perseverando na noite escura da alma. Vimos nesse primeiro ponto, do verso 81 ao 83, as angústias da alma e a esperança na palavra. Passamos agora para o segundo ponto, em que não se trata simplesmente da angústia interior, mas da perseguição e da súplica por socorro. E aqui a gente vê uma relação entre o que havia dentro do salmista e o que estava externo a ele. Há uma relação, obviamente, entre tudo isso. E vejamos, irmãos, que há uma certa progressão da oposição dos ímpios contra o salmista. Ele já começa trazendo um questionamento: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça
contra os que me perseguem. Ele está a questionar: até quando, Senhor? Até quando eles vão me perseguir? Não darás a paga. Há um elemento aqui de imprecação. Até quando, ó justo juiz, sofrerei tudo isso? Como diz o salmista Davi no Salmo 13: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quantos serão os dias do teu servo? Até quando eu não verei a tua providência sobre aqueles que me perseguem? É uma reflexão que ele traz. Obviamente, Deus não vai dizer a ele quantos serão os seus dias. Nas mãos de nosso Senhor estão os nossos dias. Ele já determinou cada coisa, como morreremos, quando morreremos. Essa é uma reflexão universal, em certo sentido. Quem de nós não gostaria de saber o tempo que temos, se viveremos mais 30 anos, mais 60 anos, mais 10 anos, mais um mês? Não nos compete isso. Nos compete confiarmos na mão santa e justa de nosso Deus, sabendo que Ele dá em justa medida o tempo, para que nos dediquemos a Ele e roguemos a Ele em oração. Falando um pouco da oposição dos ímpios, irmãos, não é um tema novo no decorrer do Salmo 119. Vejamos, portanto, versos 22 e 23. Ele vai falar: tira-me do opróbrio e do desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Verso 42: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Verso 51: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Verso 61: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Versos 69 e 70: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Verso 78: confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Então vejamos, irmãos, que não é uma coisa nova a perseguição, a oposição. E aqui novamente há um princípio que ecoa lá de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O fluxo da história bíblica, da história da redenção, caminhará nesse princípio, entre a semente da mulher e a semente da serpente, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Em um certo aspecto é inevitável essa oposição. Devemos estar preparados, portanto, a essa oposição. Como diria o apóstolo Paulo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui, como é que o salmista passa por essa provação? Ele busca ao Senhor pela justiça, ao Senhor a quem pertence a vingança, que intervenha naquela situação. E ele começa a descrever, ao mesmo tempo que aqui há aspectos imprecatórios, há também elementos que se assemelham aos salmos de inocência, em que o salmista vai, nessa relação horizontal entre ele e os seus semelhantes, mostrar a sua integridade e a impiedade dos seus opositores. Então a gente viu aqui: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Verso 85: para mim abriram covas os soberbos
que não andam consoante a tua lei. Ele põe esse contraste. Os soberbos, ele já discrimina quem são aqueles que lhe fazem oposição. Para mim abriram covas os soberbos. E ainda traz uma outra explicação, descrevendo a conduta deles, que não andam consoante a tua lei. Observe, Senhor. Eles têm estado de tal modo desenfreados que eles estão buscando ocasião para me matar. Eu estou correndo risco de vida. Eles estão ignorando os teus preceitos, Senhor. Até quando não haverás de intervir? Manifesta-te. Exalta o teu nome. Levanta-te, Senhor, em meu favor. Não poucas vezes vemos Davi no Salmo 7, no Salmo 26, nessa linguagem. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ele mostra a odiosidade dos soberbos, dos perversos, para mostrar a sua inocência, a sua integridade, não no aspecto vertical, pois diante de Deus, à parte de Cristo, somos todos pecadores. Lá no Salmo 130, há uma descrição excelente disso. Se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, nessa relação vertical, não, mas na relação dele para com o próximo, ele era inocente. Veja a que ponto eles estão desenfreados, a que ponto a consciência deles está cauterizada. Eles estão abrindo covas, eles não andam de conformidade com a tua lei. Verso 86, agora ele vai fazer um contraste entre a veracidade dos mandamentos de Deus e a injustiça da perseguição que ele vem sofrendo. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Na versão corrigida, ele destaca um pouco mais o contraste. Os teus mandamentos todos os teus mandamentos são verdadeiros, com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Eles estavam utilizando de todo meio para perseguir, para ceifar a vida do salmista. Como lobos devoradores, como filhos de Satanás, estavam a perseguir aqueles que, à semelhança de Abel, estão a seguir pela fé, estão a seguir o Cordeiro de Deus. Nesse sentido, irmãos, como foi dito, não podemos esperar a vida tranquila. É um princípio apostólico que passemos por muitas tribulações, que passamos por muitas provações, seja na alma, como também no externo. Quem é que poderia estar tranquilo com a ameaça de vida? Alguém que queira atentar contra a sua própria vida, quem é que não buscaria ser mais diligente, mais vigilante para se preservar? E até que ponto está em nosso poder essa proteção? Então isso gera naturalmente uma ansiedade, uma angústia. E ele está a apresentar tudo isso perante o seu Senhor. Nesse sentido, lá em Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai descrever brevemente das suas perseguições e de como isso é próprio da caminhada da fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé,
longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É algo comum. O próprio apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, ele vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O mesmo apóstolo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, ele vai dizer que fomos destinados para esse mesmo propósito, de padecermos pela fé, de sofrermos por causa do bom nome de Cristo. Em Atos, no capítulo 5, versos 40 a 42, o Sinédrio vai trazer algumas recomendações de que os apóstolos não mais falassem de Cristo, dão alguns açoites nos apóstolos, mas o sentimento deles não era de tristeza ou de abatimento, mas era de orgulho, de ter o privilégio de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E antes de atentar ao conselho dos sinedritas, eles seguiram perseverando, evangelizando, proclamando a palavra de casa em casa e no dia santo. É um privilégio, seguindo fielmente a Deus, sofrermos provação, sofrermos perseguição. É um tempo oportuno para sermos forjados na perseverança, na confiança em Deus, e para que o próprio Senhor se sirva de tudo isso para enaltecer o seu nome, para que tenhamos o privilégio de padecer por aquele que por nós morreu e ressuscitou, e de mostrar a glória do Evangelho mesmo no sofrimento. Afinal de contas, o nosso Mestre sofreu. Afinal de contas, Ele não sofreu pouco. Como é que nós gostaríamos de estar tranquilos? Que Cristo seja glorificado, que as marcas do seu Evangelho estejam impressas em nosso corpo, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas. Mas no final dessa segunda parte, ele traz uma oração breve. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Spurgeon novamente vai dizer que essa é uma oração de ouro, tão breve quanto que sintetiza todas as nossas necessidades, em nossas angústias, tristezas, abatimentos, perseguições, pecados. Como o apóstolo Pedro, que estava caminhando sobre as águas, mas começou a atentar para a fúria do mar, começa a cair. Salva-me, Senhor. Uma oração curta, porém eficaz. A mão do Salvador está pronta para nos auxiliar. É uma oração de ouro, socorrer o seu auxílio. Ainda que em termos tão breves, irmãos, socorre-me, auxilia-me, sê tu o meu protetor, ajuda-me, Senhor. Será que Ele haveria de negar um benefício tão caro, tão precioso a nós, seus filhos? Pelo contrário, Ele nos socorrerá depressa, em tempo oportuno. Temos visto então, irmãos, a perseverança na noite escura da alma. Vimos aqui do verso 81 ao 83, as angústias da alma do salmista e a sua esperança na palavra. A perseguição dos versos 84 a 86, a perseguição que o salmista padece da parte dos ímpios e a sua súplica por socorro. Vemos agora como que, coroando toda essa estrofe,
a sua súplica por vivificação em meio a essa tribulação. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Por um pouco eu não morri. Um detalhe, mas que na providência divina estava delimitado. Por um pouco os inimigos não prevaleceram, por um pouco não fui morto, quase que eles deram cabo, porque não compete aos inimigos simplesmente o dia da morte, mas sobretudo a providência divina dispõe cada momento. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que o ponto principal não é nem esse, é a oposição que ele vai trazer. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. O benefício que ele está aqui enaltecendo não é o benefício dessa vida simplesmente, mas essa firme obediência, seja na vida, seja na morte, o Senhor ser glorificado. Eu não deixo os teus preceitos. Não temo a homens, temo ao Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me na tua verdade, dispõe o meu coração para só temer o teu nome. É essa disposição da alma do salmista. Tenho angústias na alma, tenho perseguições de fora, mas não deixo os teus preceitos. Essa é a minha porção. Estou firme, inabalável, sem retroceder. Isso é glorioso, irmãos. Isso evidencia de como a fornalha é um ambiente propício para manifestar o valor eterno da palavra, o valor eterno de nossa fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versos 19 ao 21, ele vai dizer: por isso estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O verso 87, portanto, condensa esse valor transcendente, eterno da palavra de Deus. Quase que eles deram cabo de mim, é verdade, e eu te agradeço, Senhor, pela tua provisão, pela tua proteção, mas o Senhor mesmo sabe que o que é mais importante é a tua graça, e eu me glorio de poder prosseguir firme em obediência a ti, quer pela vida, quer pela morte, eu sou teu. Sê tu, pois, glorificado em ambos os momentos. Viver é Cristo, morrer é lucro. Isso deve constranger o nosso coração, irmãos, por vezes inebriado pela glória deste mundo. Fazendo uma breve descrição dos sofrimentos do apóstolo Paulo, ele vai narrar na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai trazer sumariamente a série de perseguições que ele sofreu. E de como nós, que abraçamos a fé apostólica, não devemos esperar algo diferente. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 1 quarentena de açoites menos 1.
Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio várias vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Veja o sofrimento do apóstolo e veja como o evangelho é adornado em meio a tudo isso. A cada sofrimento, a cada prisão, a cada açoite, a cada perigo de vida, Cristo é mais valoroso do que tudo isso. Por Ele há motivo real, há sentido suficiente para padecer tudo isso e muito mais. Ele é um soberano Senhor. Ele é um soberano pastor que me guia, que me traz alento na noite escura de minha alma, nas angústias interiores, nas perseguições exteriores. Cristo, Ele é valorosamente superior a qualquer sofrimento. Por fim, após descrever toda a sua angústia, toda a perseguição sofrida, Ele agora traz à tona como que a síntese de sua esperança. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. A vivificação. Senhor, eu estou abatido até o pó. As angústias são agudas. A minha alma está desfalecida. Tu, que de tua boca deste ao homem o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. Vivifica-me. Que o sopro de vida renove o meu interior, renove-me as forças, vivifica-me segundo a tua misericórdia. A base, o fundamento para essa vivificação está no pacto, na aliança de graça de Deus para com o seu povo. Vivifica-me, dá-me de tua graça, para que eu possa passar pela noite escura da alma com alento, para que eu possa passar dessa fase, para que a caatinga que há em minha alma possa dar lugar a um florescimento. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Não que ele estivesse dizendo: Senhor, se tu não me vivificares, eu vou simplesmente abandonar a fé. Não. O que está sendo exposto aqui é a necessidade da graça vivificante de Deus, para que ele tenha o progresso na caminhada. Dá-me do teu alento, Senhor. Dá-me de tua vivificação. Estou à espera. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, segundo as tuas entranháveis compaixões. Tu que tens estado comigo na noite escura de minha alma, veja como estou enrugado, ressecado, desfalecido, cansado. Vivifica-me, Senhor. A minha necessidade é do Senhor. O meu tesouro é o Senhor. Alenta-me, portanto, e assim terei o ânimo renovado
na guarda, no entesourar a tua palavra, o testemunho de tua própria boca santa. Vivifica-me. O mesmo Espírito que me vivifica, o mesmo Espírito que inspira a palavra. Senhor, vivifica-me e guardarei o testemunho de tua boca. A súplica, a obediência firme do salmista e a súplica por vivificação. Vimos então, irmãos, no dia de hoje, sobre perseverando na noite escura da alma. Verso 81 a 83, as angústias da alma e a esperança na palavra. Versos 84 a 86, a perseguição e a súplica por socorro. E por fim, a obediência firme do salmista e a oração por vivificação. Que lições podemos extrair? Que usos o sermão tem para nós, Igreja do Senhor, nesse santo dia? Somos exortados à perseverança, irmãos. Como vimos no texto de Tiago, no texto da segunda Timóteo, em Romanos, a tribulação, a provação, ela se faz necessária para que Deus nos forge, para que a sua graça, as virtudes de sua graça sejam evidenciadas em nós. A tribulação é necessária e somos exortados a perseverar, a continuar. E nesse sentido, eu queria que os irmãos abrissem lá na epístola de Tiago, novamente, capítulo 1, verso 12. Ele nos traz uma preciosa promessa associada à perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida está reservada àqueles que perseveram no caminho de Deus. Como o próprio Senhor vai dizer à igreja de Esmirna: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Somos exortados mirando os bens entesourados no céu, onde a traça e a ferrugem não devora, e onde o salteador não escava nem rouba. Mas miramos os bens entesourados no céu. Essa herança eterna, imacessível, sem mácula, incorruptível. As dificuldades do presente nos servem para, com os olhos da fé, a semelhança do apóstolo Paulo, dizer: estou bem certo que o sofrimento deste tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Suspiremos por isso, irmãos. Talvez o Senhor nos mova à noite escura da alma, a angústia, a dificuldade, justamente para que possamos, com as lições aprendidas no vale, quando estivermos no dia áureo, na alegria, na exultação, não perdermos de vista o supremo bem, o benefício maior, de não nos acomodarmos nesta vida, mas nos apegarmos ao que é eterno. Um outro aspecto diz respeito à perseguição. Talvez você sofra perseguição no seu trabalho, enfim, são tantas variações: família, igreja, estado, trabalho, vida privada. Que você passe por tudo isso fazendo o bem. Pois se fizermos o mal, então padecemos por justa causa. Mas se perseveramos no bem, isso é grato, isso glorifica, isso honra a Deus.
Pois que também Cristo padeceu em nosso lugar, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele padeceu para que seguíssemos os seus passos e sejamos, sim, movidos por vezes a oração imprecatória. Que o Senhor atente para a nossa condição e entre com juízo. O Senhor, a quem pertence a vingança no devido tempo, dê a paga segundo as obras daqueles que nos perseguem. Pois se caminhamos de forma reta, de acordo com a palavra de Deus, na verdade a oposição que os ímpios fazem não é a nós, mas ao próprio Senhor. Portanto, sejamos confiantes, não sejamos prontos à ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não incorramos em impiedade. Pertencemos a um Senhor que, caminhando como ovelha para o matadouro, Ele não abriu a sua boca. Portanto, naquilo que porventura viemos a pecar, calemos, oremos, passemos perseverantemente, rogando ao Senhor que intervenha. Isso por vezes nos consome, irmãos. Mas temos um fiel Salvador que nada foge ao seu controle. Cada provação, ela está em justa medida para que passemos de modo santo a Ele. Um outro aspecto relacionado à própria estrutura do Salmo 119. Deus, Ele, na sua providência, Ele dispõe cada coisa em antítese. A gente vê isso não só em sua providência, mas no modo como Ele vai dispor isso, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. A noite escura da alma por vezes parece intransponível, parece que nunca acaba, mas no devido tempo o Senhor nos concede um dia mais ensolarado, mais cheio de sua graça, mais vivificante, e a nossa alma que estava qual caatinga há de florescer com as primeiras chuvas, há de frutificar de uma forma a enaltecer aquele Senhor que nos concede período de estiagem, mas também o período das chuvas. A próxima estrofe já vai trazer um outro espírito. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu, a Tua fidelidade estende-se de geração em geração, firmaste a terra e firme permanece. Conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a Tua lei não fora toda a minha recreação, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, visto que por eles me tens vivificado. Sou Teu, salva-me, pois busquei os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir. Eu, porém, atentarei para os Teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o Teu mandamento é amplíssimo. Veja como o estado da alma do salmista muda, porque há um tempo para cada coisa. Há tempo de chorar, há tempo de se angustiar, há tempo de passar pela noite escura da alma. Mas o sol nascente, em breve, há de aparecer. E a noite fria, desértica de nossa alma há de dar lugar a um dia ensolarado e florescedor para a glória de Deus. E nesse sentido, irmãos, todo o sofrimento do salmista é um tipo, é uma figura do sofrimento do Salvador. Quem há semelhante a Cristo, que padeceu as angústias da morte e do inferno, que no Getsêmani suou sangue, pois a sua alma estava angustiada até a morte. E por quê?
para salvar homens pecadores, homens miseráveis, que deveriam estar em um lago que arde eternamente, lago de fogo e enxofre, onde há pranto e ranger de dentes. Veja o teu Salvador, a sua grande aflição, Ele que derramou sua alma na morte. Nosso próprio credo vai dizer, aquele que desceu ao Hades, mas Ele não ficou no Hades, Ele ressuscitou a vida, Ele foi assunto aos céus e intercede por nós. Então, irmãos, você que está na noite escura de sua alma, você não está só. O Espírito de Cristo está contigo, mesmo no dia mais difícil, está a dizer, eu passo contigo em meio a essa noite. Eu que suportei as angústias da morte e do inferno também fui provado. Estou contigo. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ele sofreu. Então, no dia mais difícil, na noite mais escura, Emmanuel está ao nosso lado. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que não sintamos, mesmo que estejamos abatidos, Cristo está conosco. E essa é a porção mais excelente, seja nessa vida, seja na vindoura. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Podemos passar pela noite escura da alma, porque Cristo está ao nosso lado. À semelhança do guerreiro de Caatinga, Ele nos dá resistência, Ele nos dá sapiência, Ele nos dá força de vontade. E podemos dizer assim como eles, pois só os perseverantes e os fortes de espírito aqui conseguem lutar. Somos amadurecidos pela dificuldade. E por mais que de imediato não sejamos tão gratos por ela, possamos olhar pela fé tudo aquilo que Deus está a forjar em nós, como bons soldados de Cristo, perseverantes, firmes, mesmo em meio às privações. O nosso tesouro é aquele que nos chamou para essa caminhada rumo à Canaã celestial. Podemos esperar, podemos sofrer. Aquele que é a ressurreição e a vida padeceu o Hades para nos conceder a vida. Vamos orar? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te somos gratos, Senhor, pelo grande Salvador que nos concedeste. Amaste-nos de tal maneira que deste o teu Filho unigênito, para que não perecêssemos eternamente, mas a vida eterna fosse a nossa herança, Senhor. Os sofrimentos nesta vida não são comparáveis à glória eterna, e por vezes são necessários para tirar o nosso deslumbre quanto a essa glória terrena. Move-nos, Senhor, a oração, a súplica perseverante em meio às nossas dificuldades, em meio às perseguições. Temos um bom pastor que está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ainda que tudo mais se abale. Dá-nos de tua paz, de tua graça, Senhor, que excede todo entendimento, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, pois sabemos que as lutas serão passageiras, mas a glória de estar unido a Cristo é eterna. A nossa própria glória é o Senhor. Por isso nos alegramos. E ainda que
estejamos abatidos no presente, miramos pela fé, em esperança, ao momento oportuno em que haverás de nos conceder maior consolação e alegria, Senhor. Tudo isso nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.